Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo este vídeo, mas este vídeo é a aula 7 de Sociologia do primeiro ano do ensino médio. Olha só, essa aula ela tem o título de Ideologia e Alienação. É uma continuidade de alguns temas que nós vimos na aula 6 e na aula 5. Só para a gente poder relembrar, nós vimos na aula 5 em diante alguns conceitos do sociólogo, né, e filósofo, do pensador sobre a sociedade, Karl Marx. Estes conceitos são relacionados com a ideia de fetichismo, reificação, alienação e ideologia. Aqui a gente vai fazer, através de um esquema, um reforço destes conceitos e entender como que eles se engrenam entre eles, ok? Então, olha só, eu desenhei o esquema dessa forma aqui. Aqui aparecem conceitos que nós já conhecemos e conceitos que nós precisamos conhecer ainda e reforçar, de certa forma, a articulação entre eles. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para este esquema é a ideia que a partir da qual o Karl Marx lê a nossa sociedade, que é a ideia de dialética, né, ou de conflito entre as classes sociais. A luta de classes. Não é só o capitalismo que Karl Marx vai denunciar que se trata de um sistema de luta de classes, mas durante toda a história da humanidade existem lutas de classes e toda a história ela é articulada por meio dessas lutas de classes. No sistema capitalista, de forma específica, as classes sociais elas são distintas em burguesia ou os capitalistas e do outro lado, né? E do outro lado aqui, os trabalhadores, o proletário ou proletariado. Através da relação entre essas duas classes, todo o sistema capitalista ele se desenha, certo? Bom, quem é a burguesia ou os capitalistas? São os proprietários dos meios de produção. Eles têm a matéria-prima, têm o chão da fábrica, têm as máquinas com as quais se vai produzir, porque eles possuem o capital, que é uma riqueza com a qual se consegue produzir mais riqueza. A ideia é que essa mais riqueza que eles possuem com a riqueza que eles têm, a gente dá o nome de lucro. O trabalhador ou proletário, por outro lado, que ele tem é a sua força de trabalho. Como ele precisa sobreviver, ele precisa então vender o que ele tem, ou seja, vender a sua força de trabalho. Bom, o que acontece, gente? A gente sabe que o proletário, os trabalhadores, eles são a grande maioria em relação à burguesia, em relação aos capitalistas. Então, por que eles não se revoltam e não fazem uma revolução? Porque existe uma ideologia, ou seja, uma máscara na realidade que não permite este lado aqui, ao lado dos trabalhadores, do proletário, ver a injustiça social gerada pelo sistema. Que injustiça social gerada pelo sistema é essa? Aqueles que possuem o capital vão sempre possuir mais capital. Eles vão sempre dobrar a sua riqueza, com a qual eles vão conseguir produzir mais riqueza. Ou seja, sistemicamente é uma riqueza que vai sempre aumentar. O trabalhador, por outro lado, ele nunca vai conseguir fazer com que o seu salário se torne um capital, porque ele precisa sobreviver. Ele vai ganhar a medida adequada, a medida certa para ele conseguir pagar suas contas e aí sobrevivendo, enfim, para ter mais força para poder trabalhar. Porém, a força de trabalho é algo físico, que com o passar do tempo vai se deteriorando, vai diminuindo, e não se renova de certa forma. Tudo bem? Bom, quem produz essa ideologia, ou seja, essa máscara da realidade que faz com que os trabalhadores ou, né, o proletariado não perceba a injustiça do sistema? Marx dirá: é a igreja, o Estado, a família. Produzem a ideologia para legitimar o modo de produção. É como se eles, através de uma rede de discursos, uma teia de discursos, criassem um certo senso comum sobre como que a sociedade funciona, como deve ser.